Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para adiantarmos algum assunto da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E desta manhã nós iremos apresentar aqui nessa primeira parte algumas informações relacionadas a respostas às perguntas que foram feitas para esta Escola Bíblica. E essas informações elas serão transmitidas agora pela manhã, ainda em vídeo, para facilitar ali aos irmãos terem uma ideia dos assuntos, das respostas, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical com todo o conteúdo doutrinário. E o nosso assunto, que estamos prosseguindo nele por orientação do Senhor, é o assunto sobre o tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. Este assunto é um assunto que nós estamos estudando no livro de Apocalipse, e agora é com alguma referência ao Evangelho de João, uma vez que João foi o apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, foi o escritor do livro de Apocalipse. E nós vamos então à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta que foi direcionada ou dirigida a todos, ela diz o seguinte, ela diz assim: temos aprendido sobre o espírito de profecia e como foi utilizado por João para escrever o livro de Apocalipse. Isso mostra o compromisso do escritor com a verdade absoluta e o grande projeto da igreja. Lendo a descrição de João no primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, versos 1 a 11, cite 3 expressões que mostram que ele, João, descreve a história da igreja como o mistério. E essa pergunta, então, será respondida por 2 irmãos nossos. Primeiramente, a nossa irmã Tamara Almeida, ela pertence à nossa igreja lá em Bernardo de Irigoyen, que fica na Argentina. Ela vai responder em língua espanhola. E depois, vamos para o estado da Paraíba, onde lá o Igor Ferraz, que é nosso irmão obreiro ali da igreja de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Vamos ouvir então essas 2 respostas à primeira pergunta da nossa Escola Bíblica Dominical. En respuesta a la primera pregunta, que está en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, encontramos una expresión que nos habla el primer vino, que es el misterio del derramamiento del Espíritu Santo para preparar a la iglesia para salir a evangelizar el mundo. El segundo vino nos habla del misterio del derramamiento del Espíritu Santo, preparando a la iglesia para el arrebatamiento. La otra expresión es el maestresala, misterio de la figura del Espíritu Santo. Paz del Senhor Jesus. A primeira expressão, ela diz, e faltando o vinho, e fala do afastamento do Pentecostes, a perda da alegria do Espírito Santo. Quando o vinho acaba na festa, aquela festa passa a ser conduzida pela conversa, pelo argumento. E não é isso que a igreja fiel vive, e que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A segunda expressão, ela fala sobre o primeiro vinho, é o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, em um grupo de aproximadamente 120 servos que receberam o Espírito Santo para sair pelo mundo evangelizando. E o segundo vinho, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo para preparar a igreja para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Amém, Igor. Na verdade, no projeto de Deus para a igreja, não pode faltar o vinho, porque o vinho ali na festa, ele simboliza exatamente a presença do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, que é a alegria da salvação. E, portanto, essa era a grande preocupação dos apóstolos, como você muito bem cita, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 4, que a preocupação era que as palavras dele não fossem palavras em que faltasse o vinho, ou seja, faltasse a revelação do Espírito Santo, mas era demonstração de Espírito e poder. Também
na sua segunda colocação, muito bem feito ali a respeito do primeiro vinho e do segundo vinho. Quer dizer, o primeiro vinho é aquele derramamento do Espírito Santo sobre a igreja lá no Pentecostes, conforme registrado, né, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E a igreja recebe depois um segundo vinho, ou seja, um outro momento de um derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos sobre a igreja, dando assim à igreja agora outra condição que vai ser mais colocada pelos demais irmãos que vão responder a pergunta, mas a condição exatamente de preparar a igreja para o arrebatamento. O primeiro vinho está relacionado ao poder do Espírito Santo sobre a igreja para ela evangelizar o mundo, plantar a semente, né, fazer a semeadura. Agora não, agora é para que o fruto maduro possa ser colhido e, portanto, outro derramamento poderoso do Espírito Santo é o segundo vinho. E nós estamos vivendo exatamente essa experiência, né? Vamos ver então a resposta da irmã Tamara. A Tamara também comentou muito bem, Tamara, a respeito desse assunto, porque ali está exatamente na expressão do primeiro vinho o mistério do derramamento do Espírito Santo. Aliás, a pergunta faz essa colocação, onde está o mistério? Então, o mistério está exatamente nisso, no sentido de preparar a igreja para evangelizar o mundo através do poder do Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus tinha dito isso, né? Atos capítulo 1, verso 8, né? Recebereis o poder, ou seja, a virtude, né, do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, é ali o primeiro vinho. O segundo vinho, exatamente, ali a figura do outro derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, conforme também foi bem colocado pelo Igor. E agora, a sua terceira colocação, muito bem feita, sobre o mestre-sala, que é aquele que prova o vinho, aquele que conhece o vinho. Então, o mestre-sala é figura do Espírito Santo, ou seja, é ele quem agora, nessa última hora, ele chama o noivo, né? O chamado do noivo agora, o Espírito Santo nessa última hora, ele está testificando que o noivo virá. Então, é o chamado do noivo. Então, a figura ali do mestre-sala na condição do Espírito Santo, aquele que na festa é o que prova o vinho e é o que dá, permite que agora a igreja esteja bebendo o bom vinho e traz até uma palavra de incentivo para o noivo, porque ele guardou o bom vinho até o final da festa. Muito bem colocado nas duas respostas. Obrigado pela participação de vocês. Glória a Jesus. Muito bem, agora a nossa pergunta número 2, já que nós tivemos somente uma pergunta para a escola bíblica destinada aos adultos, né, aos demais irmãos. Agora, a pergunta número 2, ela é direcionada para as crianças, intermediários e adolescentes. E nós vamos ver então a pergunta. Vamos ler a pergunta. Ela diz assim: ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 2, identifique os 3 testemunhos de João após ter sido notificado sobre as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o que é que João testemunhou? Nós vamos ver aqui 2 respostas. A primeira, lá do estado do Pará, na cidade de Ananindeua. E quem vai falar é o Arthur. Arthur Tourinho é da classe de intermediários e ele vai nos dar uma primeira resposta. Depois, teremos uma segunda resposta dos nossos queridos, amados irmãos da nossa igreja lá em Torino, na Itália. Mais uma vez, estão eles aqui para apresentar o estudo da Palavra do Senhor, o grupo de intermediários da nossa igreja em Torino, na Itália. Vamos ouvir então as 2 respostas. A pergunta dos intermediários diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 2, identifique os 3 testemunhos de João após ter sido notificado sobre as coisas que brevemente devem acontecer. Respostas do intermediário, irmãos, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de toda o que tem visto. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Um abraço, pastor Jonathan. Leggendo Apocalisse, capitolo 1, versetto 2, identifica le 3 testimonianze di Giovanni dopo che fu avvisato sulle cose che devono avvenire tra breve. Egli ha attestato con la parola di Dio e testimoniato di Gesù Cristo tutto ciò che aveva visto. Giovanni testimoniò la parola di Dio. La testimonianza del Signore Gesù. E tutto ciò che vide. Pertanto Giovanni testimoniò la Trinità. La pace del Signore Gesù.
Tchau. Paz da Senhora. Amém, crianças. A paz do Senhor Jesus. Muita boa participação. A participação da professora Helena fazendo a pergunta. A resposta muito bem colocada pelo Samuel, pela Sara. Também a leitura dos textos, né? A Maria Júlia, a Isadora, a Maria Eduarda e o Davi. Um grupo bom ali de intermediários da nossa igreja em Torino, sob a orientação do pastor Fernando Catani. Que boa essa resposta, muito bem colocada ali. Jesus testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. João, né? João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele viu, ou seja, todas as visões que ele teve lá no livro de Apocalipse. Muito bem colocado na resposta. Ele, na verdade, é uma das crianças, né? O caso aqui foi a Maria Eduarda, né, Maria Eduarda? Você descobriu que ele testificou da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem colocado aqui a Trindade no texto bíblico, né? A palavra de Deus, o testemunho de Jesus e tudo que tenho visto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bom a resposta, né? Glória a Jesus. Vamos então ao Arthur. Arthur, foi muito boa a sua resposta também, porque Jesus deu o testemunho que ele deu como apóstolo, né? Quando ele foi notificado das coisas que brevemente devem acontecer. Então, como ele foi notificado, agora ele tinha o testemunho para dar e ele testemunhou muito bem. Obrigado, então, Arthur, pela sua participação. A nossa igreja lá de Ananindeua, no estado do Pará. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, passar para a nossa pergunta agora, que é a pergunta número 3, né? A 3, ela é para o grupo de acessibilidade da igreja. E a pergunta é a seguinte: ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? Nós vamos ter 3 respostas. A primeira, do estado do Espírito Santo, quem vai responder é o Eliomar Viana. Ele é um jovem da nossa igreja e lá no município de Viana, aqui no estado do Espírito Santo. Depois, vamos ao Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro nós temos ali o Daniel Sarmento, que é um irmão, né, um varão. Ele vai fazer uma resposta ali para nós, né, em Libras. Ele é de Nova Iguaçu, lá de Nova Iguaçu. E depois vamos a Portugal, quando lá nós teremos uma resposta muito boa, que é do nosso querido, amado André Alves. O André Alves, ele é de nacionalidade portuguesa, ele pertence à nossa igreja em Estarreja, lá em Portugal. Então nós temos 3 respostas: o Eliomar Viana, que é jovem, nós temos o Daniel Sarmento, que vai transmitir em Libras, é um varão, e depois o André Alves. Vamos então às 3 respostas em sequência. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? As coisas que brevemente devem acontecer. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A resposta que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, é: as coisas que brevemente vão acontecer. A paz do Senhor Jesus. Amém? André, vais responder à pergunta número 3. Ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? As coisas que vão acontecer, a paz de Jesus. Amém. Muito bem, André, foi isso mesmo, né, que João transmitiu, né? O que ele viu foi exatamente as coisas que brevemente devem acontecer. A mesma resposta também foi muito bem colocada pelo Daniel Sarmento, né? Quando ele fala que as coisas que brevemente devem acontecer, elas estão registradas em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1. Ele cita também o texto. Da mesma maneira, o Eliomar nos fala, né, ali a respeito do mesmo texto, né, de Apocalipse capítulo 1, respondendo a pergunta que a irmã faz a ele, e ele dá a resposta, mostrando a participação dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade na escola bíblica dominical, entendendo a palavra de Deus e testemunhando a palavra de Deus. Muito obrigado pela participação dos nossos queridos irmãos do grupo de acessibilidade na nossa escola bíblica dominical. Glória a Jesus. Assim, irmãos, nós temos agora na parte final uma apresentação também de uma classe que assimila a escola bíblica, que entende a escola bíblica, assimila de forma assim extraordinária, que é a classe dos bebês, aquela classe que é formada
por crianças de 0 a 3 anos de idade, mais irmãs grávidas. Por que irmãs grávidas? Porque a criança, antes de nascer, ela já frequenta a escola bíblica dominical. No ventre da mãe, né, já frequenta a escola bíblica dominical. Eu tive o privilégio de frequentar a escola bíblica dominical no ventre da minha mãe. Então, isso é um momento muito especial, muito especial. Tem até uma foto, inclusive, do tempo que eu nem nascido não era ainda. Olha que maravilha! Então, vamos agora para os bebês. O primeiro bebê é do estado do Espírito Santo, é a Melissa Salles. Ela é da Serra, município da Serra, aqui no estado do Espírito Santo. E depois vamos para o estado de Alagoas, onde lá nós temos a Débora Ferreira, uma bebezinha linda ali, que vai nos dar uma resposta também, atendendo, prestando atenção ali naquilo que a mãe lhe fala. Vamos então a estes dois bebês, no estado de Alagoas, na igreja de Maceió, a Débora, e no estado do Espírito Santo, a Melissa Salles, no município da Serra. Vamos lá. Melissa, João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. A paz do Senhor Jesus. Débora, em resposta à pergunta da EBD para crianças intermediárias e adolescentes, vamos identificar os 3 testemunhos que João teve em Apocalipse capítulo 1, verso 2, que diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João testificou da palavra de Deus, testificou do testemunho de Jesus e testificou de tudo o que tem visto. Igual a igreja fiel que tem testificado os mistérios revelados. Amém? A paz seja Jesus. Viram que maravilha a reação da Débora durante todo o momento que a mãe estava falando? Ela atenta, certamente assimilando ali, né, aquilo que era a palavra do Senhor, na maneira da mãe se dirigir a ela, o tempo todo atenta. Isso realmente é maravilhoso. Nós vemos os nossos bebês ouvindo a palavra de Deus, já assimilando nessa idade o que é a palavra de Deus. Também a Melissa, eu gostei muito das respostas da Melissa, porque a mamãe fala e ela completa a palavra. Então ela se lembra, né, de que João testificou da palavra de Deus, né, Melissa? Também o testemunho de João foi a respeito de Jesus, muito bem colocado por ela. E também de tudo o que tem visto. E eu gostei do seu gestinho, né? O gestinho apontando para os olhinhos para falar que João tinha visto, né? Testemunhado de todas as coisas. Essa é a participação das nossas crianças, da classe dos bebês de 0 a 3 anos de idade. Que maravilha! Glória a Jesus! Muito bem, irmãos, chegando assim ao final da nossa programação que antecipa a Escola Bíblica Dominical. Hoje tivemos apenas poucas perguntas, né? Apenas 3 perguntas. Mas esperamos que agora os irmãos daqui a pouco, às 10 horas da manhã, estejam participando também. Nós convidamos, né, para você participar da Escola Bíblica Dominical e receber ali o ensino doutrinário, o conteúdo doutrinário, que é bastante farto hoje pela manhã. Você vai poder ter essa oportunidade gloriosa e o pastor Gedeu Tigueiros vai transmitir vários ensinos relacionados ao tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Te aguardo lá então. A todos a paz do Senhor Jesus.